Olá pessoal, meu nome é Rafael Bastazini, sou professor de Geografia e a nossa aula de hoje será sobre os Estados Unidos, abordando o processo histórico de ocupação e formação do território. Bora lá acompanhar essa aula comigo? Pessoal, antes de iniciarmos nossa aula, peguem seus cadernos, suas canetas, anotem aquilo que eu mencionar que é importante para que depois vocês retomem a esse conteúdo e estudem da maneira que vocês acharem mais adequada. É necessário também, antes de iniciarmos o conteúdo, mencionar que essa aula tem um caráter introdutório, ou seja, tudo aquilo que que eu for mencionar aqui sofre de generalizações. Portanto, quando você for ter essa aula mais específica, seja no conteúdo de geografia ou de história, vocês vão perceber que há diferenças entre esse conteúdo mais específico e esse conteúdo mais generalizado, que é o que eu farei hoje. Beleza? Bom, vamos então começar identificando o território americano no continente americano. Na verdade, vamos identificar o território dos Estados Unidos no continente americano. Aqui ao sul, os Estados Unidos faz fronteira com o México e ao norte faz fronteira com o Canadá. Então, a parte continental americana é essa em destaque aqui no mapa e aqui a gente tem o território do Alasca, além do Havaí, que são ilhas localizadas no Oceano Pacífico. Bom, vamos então agora entrar especificamente na formação dos Estados Unidos da América, ou seja, como que esse país foi adquirindo território ao longo do tempo. Nosso recorte parte de 1776, que é o ano da Declaração da Independência Americana. Só que a formação desse país se deu antes desse processo de independência. Então aqui no mapa é muito importante vocês observarem essas 13 colônias inglesas tradicionais, que foram as primeiras áreas de povoação, de povoamento dos Estados Unidos, certo? Lembrando que essas colônias, elas eram inglesas, mas elas também sofreram influência de outros países, como Holanda, como França, dentre outros. Então percebam, a partir da promulgação da Constituição Americana, isso já no final do século XVIII, nós vamos ter um processo de marcha para o oeste. Isso vai ocorrer, sobretudo, a partir de 1803, aquilo que ficou conhecido então como a conquista, a marcha para o oeste. Os filmes de faroeste retratam essa narrativa ou demonstram por meio das filmagens, por meio da ilustração como esse processo se deu, tá? Esse processo de expansão territorial está associado não só a conquistas de terras, mas também ao massacre dos povos indígenas, ou seja, quando os colonizadores chegam nos Estados Unidos, o território já era povoado pelas comunidades tradicionais, pelos povos indígenas. Então, muitos conflitos se deram, conflitos armados, conflitos sangrentos, uma violência que se espalhou por toda a comunidade no sentido de não enxergar o indígena enquanto humano, ele era visto enquanto selvagem. Então esse processo de expansão, de conquista do território a oeste americano, ele foi marcado por conflitos e também muitas resistências, né? Esses conflitos também se associam à disseminação de doenças, então muitos indígenas não tinham anticorpos contra as doenças trazidas por esses colonos e sofriam então aquilo que ficou conhecido como um genocídio, né? Quase que uma extinção de determinados grupos étnicos tradicionais daquele país, tá? Essa conquista, então, ela se deu de maneira violenta, em busca de novos territórios, e também ela ocorreu por meio da compra. Então, os Estados Unidos adquiriu, por exemplo, do México, grande parcela do território dele atual, tá? Então, por meio desses mecanismos, por meio desses processos que os Estados Unidos tem, então, observando aqui no mapa,
essa formação que a gente conhece atualmente. Nesse mapa, observem bem, em cada estado está o ano em que ele foi anexado à União, beleza? Seguimos. A gente tem que diferenciar os tipos de colonização que houveram nos Estados Unidos. Então, na região norte, na área daquelas 13 colônias, a parte que fica ao norte, ela é caracterizada por aquilo que alguns autores chamam de colônia de povoamento, que também é muito questionado por outros autores, tá? Essa colônia de povoamento visava fundar uma nova pátria, ou seja, os colonos vindo da Europa tinham um objetivo de desenvolver aquele território. Não era somente explorar as riquezas e enviar para a metrópole, ou seja, eles queriam de fato criar infraestruturas, criar leis, ter uma autonomia para o desenvolvimento econômico e social daquele território. Portanto, essa região de colônia de povoamento, essa colonização do norte, ela teve uma relativa autonomia em relação à metrópole. Portanto, do ponto de vista econômico, ela se desenvolveu de maneira diferenciada da porção sul, que a gente vai abordar mais à frente da aula. Como que era essa organização socioeconômica dessa porção? Primeiro de tudo, o clima era um clima temperado. Então, os aspectos físicos também vão influenciar, e veja bem, não vão determinar, mas vão influenciar o tipo de ocupação naquela área, tá? Do ponto de vista da estrutura agrária, de como que as propriedades eram organizadas, elas se organizavam em minifúndios, ou seja, pequenas propriedades com policultura, ou seja, uma grande variedade de culturas e organizado do ponto de vista da agricultura familiar. Então, essas características são fundamentais para a gente conseguir diferenciar essa região norte da região sul dos Estados Unidos. Um fator decisivo: a mão de obra era livre e assalariada. Quando eu falo mão de obra livre, isso não quer dizer que não havia uma mão de obra servil, que muitas vezes vinha da Europa, ou seja, vinham pessoas despossuídas, mendigos, mulheres sem posses, órfãos, que trabalhavam como servos brancos, aí está o detalhe, como servos brancos dessas famílias no norte dos Estados Unidos. Então, em grande parte, a mão de obra ela era livre e assalariada, mas também havia um trabalho servil, que não caracteriza aquele trabalho escravo que a gente vai ter agora na colonização do Sul. Então, você já anotou as características da colonização do Norte, agora você anote as características da colonização do Sul. Nessa região dos Estados Unidos, o tipo de colônia que predominou foi a colônia de exploração, aquilo que também teve no nosso país durante a colonização ibérica, né, pelos portugueses, né? Esse tipo de colonização, diferentemente daquele do norte, visava enriquecer a metrópole. Então, tudo aquilo que era produzido, aquela produção econômica, sobretudo agrícola, era destinada para a metrópole, para a Inglaterra, para os países da Europa, tá? Como que era a organização socioeconômica? Era praticamente o contrário da do norte. No norte o clima era temperado, no sul o clima era tropical, que favorecia o cultivo de produtos agrícolas que eram muito importantes na época, como a cana-de-açúcar, o algodão e assim por diante. Se no norte era minifúndio, no sul vai ser latifúndio, ou seja, grandes propriedades. Se no norte era policultura, vários tipos de produtos agrícolas produzidos numa mesma propriedade, no sul vai ser monocultura, grandes propriedades com um tipo de cultivo só voltado para exportação. Então percebam como que a produção econômica era diferente entre essas duas regiões dos Estados Unidos. E aqui está o detalhe principal: a mão de obra utilizada era mão de obra
escrava. Existem inúmeros filmes que retratam todo o sofrimento e toda a violência, tanto física, quanto simbólica, quanto representativa, que os negros sofreram nas Américas, sobretudo no Brasil, nos Estados Unidos e nos países também da América Central. Aqui a gente tem algumas imagens para vocês perceberem o nível de violência que havia contra os negros nesse período da escravidão. Então aqui a gente tem a imagem de um escravo de Louisiana, no ano de 1863, e a foto retrata o açoite que ele sofreu do capataz devido a algum tipo de rebeldia. É importante mencionar, pessoal, esse trabalho escravo, ele não ocorria de maneira pacífica. Os negros resistiam de diferentes formas, por diferentes meios, seja não agilizando a produção do trabalho, seja cometendo assassinatos dos capatazes, seja se organizando e causando revoltas. Enfim, não foi um processo pacífico. Os negros não aceitaram a escravidão pacificamente e se organizavam e resistiam da forma como podiam, tá bom? Então, vocês perceberam que nós vamos ter uma rivalidade. Norte versus Sul, duas organizações socioeconômicas totalmente distintas quanto à sua produção econômica e à sua organização social. No Sul a gente vai ter então os latifúndios, as grandes propriedades, uma aristocracia, os grandes produtores rurais, concentrando o poder político na época, enquanto que no Norte nós vamos ter já um desenvolvimento das manufaturas. A região norte começa a desenvolver a produção industrial, então começa a haver um conflito em relação aos interesses econômicos. No sul, agrícola, e no norte, industrial. Isso vai gerar, dentre outros fatores, obviamente, a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, ou seja, era uma guerra que retratava essa diferença. O norte querendo a abolição da escravidão, por exemplo, e implantar o novo modelo de desenvolvimento baseado nas indústrias, enquanto que o sul resistia porque a escravidão